Boa tarde, irmãos, irmãs, nossos amigos, todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos iniciando nossa semana de oração, irmãos, ainda que não possamos estar presentes aqui no templo para, como de costume, estarmos orando essa semana toda, mas sei que os irmãos já têm orado, né, devido também a essa circunstância que nos acometeu, devido a esse problema, né? Mas vamos continuar nesse propósito de estarmos orando pelos irmãos, pelas necessidades uns dos outros, pela solução desse problema, né? Para que o mais rápido possível nós possamos voltar a congregar, né? Aprendermos juntos cada vez mais da palavra do Senhor, louvarmos, né? Cultuarmos juntos ao nosso Deus. E nessa tarde eu gostaria de deixar um verso da palavra de Deus com os irmãos, uma meditação que se encontra aí no Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 18. Assim diz a palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18. Em verdade te digo, palavras do Senhor Jesus, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Palavras do Senhor Jesus Cristo ao apóstolo Pedro. Irmãos, nesse texto nós vemos o futuro do apóstolo Pedro ser desvendado pelo Senhor Jesus Cristo. Depois que o Senhor Jesus Cristo o questiona 3 vezes com relação ao seu amor, ele pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Na terceira vez Pedro responde, né? Tu sabes todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. E então o Senhor Jesus Cristo faz o comissionamento a Pedro. Ele diz: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. E o versículo 18 é a sequência desse acontecimento, irmãos. E aqui, depois que o apóstolo Pedro recebe essa missão de pastorear as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, o Senhor enfatiza essa verdade, chamando a atenção de Pedro, de que quando ele era novo, ele fazia aquilo que ele queria fazer. Ele tinha total liberdade para fazer aquilo que ele queria fazer. Ele se vestia sozinho, ele ia para onde ele queria ir, segundo a sua vontade. Porém, iria chegar um tempo aonde ele nem mesmo conseguiria se vestir mais sozinho, e ele seria levado para um lugar aonde ele não queria ir. E o que nós podemos aprender aqui nesse verso, nesse pequeno texto, irmãos? Nós aprendemos aqui a verdade central, é que o Senhor Jesus Cristo conhece o futuro de cada cristão, tanto a vida como a morte. Tudo está nas suas mãos. Ele tem o conhecimento total sobre todas as coisas, vida e morte. Jesus conhecia o passado e o futuro do apóstolo Pedro, irmãos. Assim como o Senhor Jesus Cristo conhece o nosso passado e o nosso futuro também. Ele conhece a nossa vida do início ao fim. Todos os dias, cada instante ele nos conhece e ele tem o controle absoluto sobre todas as nossas vidas, sobre toda a nossa vida. Pedro covardemente havia traído o Senhor Jesus Cristo, havia negado para não ser preso e também morto. Porém, na sua velhice, Pedro havia negado, né, no momento atual, ainda jovem, mas na sua velhice, Pedro não teria liberdade mais para fugir dos seus perseguidores. Pedro seria preso
e pregado numa cruz, e morreria como o Senhor Jesus Cristo morreu. Depois que o apóstolo Pedro, irmãos, na sequência do texto aqui, no nosso contexto, ele recebe essa missão, uma missão honrosa, né, de ser apóstolo, de pastorear as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele também é avisado do sofrimento que ele iria enfrentar. Pedro aprendeu aqui, irmãos, que sempre quando nós somos chamados a seguir a Cristo no sofrimento, esse também é um meio de glorificar a Deus. Nós vemos o próprio apóstolo Pedro falando isso na sua primeira carta, o capítulo de número 4, versículo 14 a 16, ele diz: Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Irmãos, o apóstolo Pedro aprendeu que realmente, quando nós somos chamados a seguir a Cristo, carregando a nossa cruz, não é? A passar pelas dores, pelos sofrimentos, nós devemos usar isso para a glória de Deus. O apóstolo Pedro está nos dizendo aqui, na sua epístola, que nós devemos nos envergonhar sim quando nós sofremos por algo de errado que nós fazemos, não é? Porém, se o nosso sofrimento é por causa de Cristo, por causa do Evangelho, nós não devemos nos envergonhar disso, mas nós devemos nos gloriar nisso, não é? Então, o apóstolo Pedro vê nisso um modo de glorificar a Deus. E eu quero tirar algumas lições práticas para nós nessa tarde, irmãos. E a primeira lição prática que nós podemos tirar desse texto é o seguinte: enquanto você tem vida, força para fazer aquilo que você quer, faça o que é certo. E o que é certo, irmãos? É certo que você busque conhecer a vontade de Deus para a sua vida, que você não viva nesse mundo como alguém que não conhece a Deus e que não conhece o plano e a vontade de Deus para a sua vida, e que vive da sua própria maneira, do seu próprio jeito. Essa é uma vida que está caminhando para a destruição. Porém, é da vontade de Deus que você conheça a vontade dele para a sua vida e que você se submeta à vontade dele, não é? Então, enquanto você tem a oportunidade, enquanto você tem vida, enquanto você tem força, faça a coisa certa. Faça aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Busque conhecer a vontade de Deus, porque, meu irmão, minha irmã, meu amigo, vai chegar um dia em que você não poderá mais escolher fazer aquilo que você quer fazer. Você vai perder essa liberdade. E pode ser tarde demais. Então, enquanto há vida, enquanto há tempo, enquanto você é jovem, enquanto você tem força, vitalidade, reconheça que você é um pecador. E confesse a Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador, como o seu Deus, arrependido dos seus pecados. Entregue a sua vida para Cristo. Essa é a nossa primeira lição. A segunda lição, irmãos, Cristo tem total controle da sua vida, como também da sua morte. Cristo não controla apenas a sua vida, mas ele também tem o poder sobre como você vai partir desse mundo. Ele tem o controle de todas as coisas. Não fique, então, irmãos, ansiosos, quer seja pela vida ou pela morte. Deus tem determinado todos os seus dias. Viva cada dia para a glória de Deus.
com um coração sempre alegre e satisfeito em Deus, com um coração tranquilo, sabendo que Deus tem o controle sobre a sua vida e também sobre a sua morte. E tudo isso está nas mãos do seu Deus e Pai. E por isso você pode descansar. Então, não fique ansioso por isso. Eu vejo muitos irmãos, muitas vezes, e pessoas também, ansiosos demais com relação à morte. E eu creio, a palavra de Deus nos diz que Deus tem determinado todos os nossos dias. Então, não vai acrescentar um dia de vida nós ficarmos nos preocupando com o dia da nossa morte, né? Nós devemos viver a cada dia para a glória de Deus, né? E o dia em que Ele determinou que nós iremos partir desse mundo para estar com Ele nos céus, né? Isso cabe a Ele, né? E certamente será para a glória de Deus também. Isso está dentro do controle e da vontade de Deus. Ninguém parte deste mundo saindo fora do controle, né, do poder de Deus. Não, todas as coisas estão sobre o seu controle, sobre o seu poder. Nós estamos nas mãos do nosso Pai Celestial. Por isso temos que tranquilizar o nosso coração. Amém? E por último, irmãos, Deus, Ele também tem uma missão para você. Lembre-se, Pedro recebeu uma missão honrosa de ser apóstolo e de pastorear as ovelhas de Cristo, mas foi avisado também das lutas e das dores que ele enfrentaria nessa missão. Por isso, irmãos, lembre-se, Deus também tem uma missão para a sua vida, né? E a missão que nos cabe é levar o evangelho, né, a toda a criatura, pregar o evangelho da salvação, né, da graça de Deus, e viver uma vida para a glória de Deus, andar com Deus. Porém, nessa missão nós enfrentaremos muitas dificuldades, lutas, né, oposições, e isso nos trará sofrimento. Lembrando que todo o sofrimento que nós enfrentamos nesse mundo é para transformar o nosso caráter, para nos lapidar nos lapidar a imagem de Cristo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, né? Então, se você é um filho de Deus, né? Se você já entregou o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, você tem uma missão nesse mundo, né? Levar o evangelho, viver uma vida para a glória de Deus, andar com Deus, e você enfrentará sofrimento por causa disso, né? E o sofrimento nos transforma à imagem de Cristo. E depois do sofrimento está nos reservado a glória, né? Irmãos, lembre-se disso. Olhem para Cristo, lembre-se do exemplo de Cristo. Antes do sofrimento não existe glória. A glória vem depois da luta, vem depois da batalha, não é? Mas enquanto nós estivermos aqui, que nós possamos descansar o nosso coração de saber que o nosso Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos conhece do início ao fim. Ele tem um propósito para as nossas vidas. Enquanto nós temos tempo, nós devemos buscar fazer a vontade de Deus, fazer as obras de Cristo neste mundo, sabendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, não só a nossa vida, mas a nossa morte. E nós devemos honrar e glorificar a Cristo tanto na vida como na morte, não é? E aqueles que nos assistem e que ainda não entregaram seus corações ao Senhor Jesus Cristo, que não se arrependeram dos seus pecados e creram nele como seu Senhor e Salvador, não é? Haverá um tempo onde será tarde demais para que você faça isso. Por isso, venha hoje para Cristo. O Senhor Jesus Cristo tem esperado, não é? Entregue a sua vida a Ele. Confie no Senhor como seu Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa tarde, obrigado pela Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra desperte os nossos corações a cada dia, Senhor. Senhor, alcance o coração daqueles que ainda estão distantes de Ti, ó Deus, pela Tua palavra.
Senhor, e aqueles que já têm confiado em Ti, que o Senhor possa fortalecer, ó Deus, através da Tua palavra também, do Teu Espírito Santo, para que possamos cumprir a missão que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. E, ó Deus, longe de toda a ansiedade, possamos viver a cada dia, ó Deus, para a glória do Seu nome. Essa é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão, irmã. Um grande abraço.